Alô você, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, eu não sei o horário que você vai assistir esse vídeo. Meu nome é Marcelo Silva Soares Santana e o objetivo desta gravação é entregar o trabalho da disciplina História dos Batistas, cujo professor, orientador, professor pastor André Luiz da Costa Nascimento, onde no Seminário Teológico Batista em Nova Iguaçu, estamos aqui para fazer, então, esse trabalho onde o professor André nos deu a possibilidade de fazer ele escrito ou fazer uma gravação. Nesse início, né, desse meu trabalho, dessa minha apresentação gravada aqui no vídeo, eu quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade, né, de estarmos aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento com os irmãos. Segundo, o meu prazer de estar aqui também, agradecendo a Deus pela vida do professor André, que tem ajudado muito a minha vida e a vida dos diletos colegas de turma a crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida e o ministério do nosso querido professor André Costa e também de toda a instituição, Seminário Teológico Batista em Nova Iguaçu. Que Deus abençoe a todos. Eu fiz uma pesquisa, né, e na pesquisa que fiz, consultando alguns irmãos, inclusive da Ordem, e também no Google, encontrei praticamente pouquinho a respeito, né, de data, né, de informações a respeito do tema desse trabalho, que é a história dos batistas na Baixada Fluminense. Esse é o tema do trabalho, a história dos batistas na Baixada Fluminense. O conteúdo, né, que eu encontrei para dar início a essa minha apresentação do trabalho está no site da PIB de Nova Iguaçu, da primeira igreja batista em Nova Iguaçu. Se você quiser fazer uma consulta, eu vou deixar a descrição aqui embaixo desse vídeo, você pode acessar o conteúdo dessa pesquisa que fiz. Lá no site da PIB Nova Iguaçu, temos um breve relato, né, do início da história dos batistas da Baixada Fluminense. Nesse relato, quero destacar que alguns irmãos, né, um pequeno grupo de irmãos incansáveis, né, insaciáveis por pregar o evangelho, sob a direção do irmão João Batista Vasconcelos e também de sua esposa, construíram um pequeno ponto de pregação da Igreja Batista do Engenho de Dentro, aqui em Nova Iguaçu, aqui na época, na velha Machambomba. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai passar um vídeo para vocês falando um pouquinho sobre esse início. Não temos a data, né, especificamente de o início mesmo desse pequeno grupo, né, e a quantidade desse pequeno grupo, quando eles iniciaram. Lá no site da PIB, temos a data do dia 24 de setembro de 1922, que foi justamente quando foi feita a fundação, né, a organização da Congregação Batista de Nova Iguaçu em igreja, né? E ali foram 48 membros fundadores da PIB de Nova Iguaçu, tendo como seu primeiro líder espiritual o pastor Ricardo Petrovski, né? Conforme a ata que está no site da PIB de Nova Iguaçu, lembrando que eu vou deixar a descrição aqui embaixo desse vídeo, transcrita, né, para informar como foi feito a organização, os preparativos, a organização de Congregação Batista de Nova Iguaçu em igreja. Então, isso está lá, né? Essas são as informações que eu encontrei da minha pesquisa para este trabalho. E eu quero implementar um pouquinho este trabalho, tentando contextualizar um momento, né, onde esses irmãos incansáveis,
insaciáveis em pregar a palavra de Deus, né? Que vieram lá da Igreja Batista em Engenho de Dentro, né? Sob a liderança do nosso querido irmão João Batista Vasconcelos e de sua esposa, né? Que com muito esforço, né? Esteve nesse início de trabalho. Eu quero então compartilhar com vocês um vídeo. E este vídeo é um vídeo espetacular, um vídeo sensacional. É um vídeo que vai tentar nos colocar dentro deste contexto histórico. E como o vídeo tem 17 minutos, eu fiz um recorte, né, a partir do minuto de número 5 até o minuto de número 11. Né, e eu quero muito compartilhar com vocês e dar créditos a esse vídeo, que tem como o seu esse documentário, né, foi feito pelo senhor Marcos Faustini. O tema desse vídeo é Nova Iguaçu, a cidade dos meus olhos. Tem 2 historiadores neste vídeo, retratando um pouquinho da história de Nova Iguaçu. A participação dos historiadores Antônio Lacerda, pesquisador da Diocese de Nova Iguaçu, e Ney Alberto, historiador do Centro Cultural Silvio Monteiro, Nova Iguaçu, a cidade dos meus olhos. Quero compartilhar, então, essa tela com você, desse vídeo, nesse momento. Só um momento aqui, eu peço desculpas, né, que a gente vai aprendendo aqui. A partir do minuto de número 5 até o minuto de número 11. 2, 3. Momento, estou quase lá. A partir desse momento aqui, esse recorte, né, vamos ver um pouquinho sobre a família real no Brasil, tá? E o mais importante, a chegada do trem aqui na Baixada Fluminense. Vem comigo assistir um pouquinho deste recorte. A Junta Real do Comércio, depois da chegada de Dom João ao Brasil, providenciou a abertura de uma estrada que ligasse a Baixada Fluminense ao Vale do Estado do Rio de Janeiro, chamado de Vale do Paraíba Fluminense. A chegada do trem em 1858 mudou completamente o panorama da cidade. A estação atraiu pessoas e negócios para seu entorno e as sedes das freguesias se transferiram para perto da estrada de ferro. Aqui foi a primeira plataforma da estação Nova Iguaçu. Essa estação, anteriormente, era denominada Machambomba, que quer dizer carro de boi. Ainda é o tempo da Maria Fumaça, vagões de madeira. Machambomba é um engenho antigo que ficava dentro da freguesia de Jacutinga, dentro do distrito de Jacutinga. Era um engenho que depois passa a ser também um povoado que fica em torno daquele engenho. Acontece que Machambomba surge mesmo quando é inaugurado o trem, em 29 de março de 1858. Em 62, 61, a sede da freguesia de Jacutinga, a sede do distrito de Jacutinga é transferida para Machambomba. E assim é construída uma nova igreja para ser a sede da freguesia. Aí temos hoje a nossa Catedral de Santo Antônio de Jacutinga, no centro de Nova Iguaçu. Quando você desloca um aglomerado humano, você também desloca os negócios, as transações comerciais, os caminhos, né? Então, aquela região toda que hoje nós chamamos de Tinguá, com o advento da ferrovia, entrou em decadência. Com o declínio da produção açucareira, o então presidente Nilo Peçanha usou mão de uma política de diversificação agrícola. A cidade de Nova Iguaçu recebeu investimentos que propiciaram a plantação de laranja na região. Vários rios, né, foram canalizados, foram limpos para favorecer a produção agrícola, né?
Muitos canais, riachos, afluentes eram canalizados e desaguavam no rio. Então tinha muitos lugares que a máquina não entrava, então era feito um trabalho, tudo feito à mão. Mão de obra nordestina, missão migrante, esses são os verdadeiros heróis da Baixada também. Nova Iguaçu é interessante. Tinha várias chácaras de laranja, não tinha um grande latifúndio de laranja, tinha muitos produtores de laranja. Então a produção era feita em chácaras, era colhida a laranja, então na época da produção se chamava vários trabalhadores que catavam essa laranja, colhia, e esses chacareiros revendiam a laranja para os barracões onde essa laranja era tratada, lavada e acondicionada para exportação. Do município, que foi considerado o maior produtor de laranja do mundo, e a cidade, já Nova Iguaçu, ex-Machambomba, foi inclusive apelidada de Cidade Perfume, por causa do cheiro das flores da laranjeira. Aqui é a casa do citricultor, do produtor, do exportador de laranjas, e aos fundos o barracão, onde as laranjas eram selecionadas, eram lavadas, secadas, escovadas e depois embaladas em caixas com papel de seda para exportação. Nós estamos no barracão do comendador Francisco Baroni, que foi um grande exportador de laranja. Nesse espaço aqui, dezenas de trabalhadores preparavam a laranja para a exportação, beneficiavam a laranja. Aqui nós temos o barracão que é hoje da Associação Rural de Nova Iguaçu, onde é o Top Shopping hoje, era um barracão também de laranja. Nós podemos dizer que aí, nesses barracões, temos a origem da classe operária aqui em Nova Iguaçu, da classe trabalhadora, vai manusear esses equipamentos complexos, mecânicos. Existe uma elite muito pequena que tinha hábitos requintados, que viajavam para a Europa de navios e que organizava saraus, atividades literárias, com música nos seus palacetes. O ciclo da laranja entra em decadência com o início da Segunda Guerra Mundial, que interrompe as exportações brasileiras, e também com as pragas que devastaram as plantações do município. Combatendo em grande escala a praga que flagela as plantações fluminenses, um helicóptero é posto à disposição do Ministério da Agricultura. Os trabalhos de polvilhamento aéreo dos laranjais do estado do Rio para o combate à mosca de frutas é uma iniciativa importante, uma vez que a produção do município de Nova Iguaçu, onde se processa o referido polvilhamento, avaliada em cerca de 1.850.000 caixas de colheita, é desfalcada anualmente em cerca de 200.000 caixas inutilizadas pela mosca de frutas, dando aos citricultores da região prejuízo de 10 milhões de cruzeiros. Nova Iguaçu, em 1940, uma cidade de perfume, uma cidade rural, a população tinha orgulho da sua cidade, tinha 40 mil habitantes, 30 e poucos mil habitantes. E acontece o declínio da laranja, de repente achou mais interessante plantar gente, então houve a febre dos loteamentos. As antigas chácaras de laranjas foram retalhadas e loteadas. A Nova Iguaçu vai atrair muita gente do Rio, do subúrbio do Rio, e também que morava em condições difíceis no Rio, e também muito nordestino. É um período também com muita seca no Nordeste, com muitas dificuldades, e conta também que teve um período lá que o Getúlio não queria mais ninguém no Rio, já mandava os caminhões já para a Baixada. O presidente Getúlio Vargas comparece ao município fluminense de Nova Iguaçu para inaugurar 100 novas casas destinadas a ferroviários da Central do Brasil. A cerimônia resulta brilhante e movimenta quase toda a população iguaçuana, desejosa de ver e aplaudir o ilustre visitante. Quando vem a decadência da laranja, da exportação da laranja, e começam os loteamentos, a superpopulação invade essa região, de gente vinda na base do êxodo rural, de modo que a Baixada, se há problema para ser solucionado aqui, em face da superpopulação. E começa o boom demográfico a partir da década de 60, né? Onde muitas outras situações aconteceram aqui em Nova Iguaçu, nesse crescimento exponencial de população, regime militar também,
ao ponto de, o documentário fala que ao ponto de alguns prefeitos, né, serem passarem por várias, a prefeitura passar por várias intervenções, então o prefeito não conseguia ficar um ano no cargo, né, devido às intervenções ali militares e, enfim, aconteceu alguns problemas estruturais que dificultaram o nosso querido município de Nova Iguaçu de estar aproveitando, né, algumas de suas riquezas naturais, preparando, né, o território para o crescimento, né? E interessante, né, que a população, assim, a população que mais contribuiu para o crescimento de Nova Iguaçu foram os nordestinos. O documentário também fala um pouquinho sobre isso. Você pode assistir todo esse documentário na descrição aqui embaixo do vídeo, vou colocar aqui o link para que você possa assistir ele na íntegra, né? São 17 minutos. Bom, esse contexto histórico que eu gostaria que você mergulhasse um pouquinho para que possamos refletir um pouquinho sobre como foi difícil o início do trabalho, né? Imagino, né? Pelo menos eu imagino, não consegui dados históricos, né? Alguns testemunhos, por exemplo, para que pudesse dar base para aquilo que eu vou falar, mas eu imagino que não deve ter sido muito fácil para os nossos irmãos estarem implementando um trabalho evangelístico, missionário, promissor aqui em Nova Iguaçu. Tão promissor que o nosso município tem hoje muitas igrejas batistas espalhadas toda a Baixada Fluminense. Alguém teve que iniciar. E iniciar qualquer coisa não é fácil. Precisa ter visão, amor, comprometimento e, principalmente, a ajuda de Deus em toda essa jornada. Que Deus abençoe os nossos missionários e que Deus abençoe o nosso município de Nova Iguaçu, as igrejas espalhadas, não só batistas, mas também de todas as outras denominações, e que elas sejam um canal de divulgação das boas novas de Jesus Cristo, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e todo louvor. Meu nome é Marcelo Soares, faço parte do Seminário Teológico Batista em Nova Iguaçu. Essa é a disciplina da História dos Batistas, e esse foi o trabalho, um pouquinho falando sobre o início dos batistas aqui na Baixada Fluminense. Professor orientador, professor André Luiz da Costa Nascimento. Valeu, um abraço.